Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós faremos a leitura até o versículo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, os tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, notícias impactam pessoas, né? Talvez se eu perguntar aqui a vocês que tipo de notícia ou qual notícia te impactou mais, talvez você consiga se lembrar, mas eu vou citar algumas aqui. Lembra do dia 11 de setembro de 2001, do ataque às Torres Gêmeas? Foi um acontecimento, uma notícia que todo mundo que estava acompanhando ali na internet foi impactado com aquilo. Talvez você se lembre até onde você estava no momento em que aquele ataque terrorista aconteceu. Uma outra notícia mais recente foi o anúncio do início lá da guerra entre Ucrânia e Rússia. Mais perto de nós, mais recentemente, houve aí a morte, né, o falecimento do apresentador Jô Soares, né? Eu creio que algumas pessoas ficaram impactadas com essa notícia, pessoas que o admiravam. Então, notícias têm esse poder, às vezes elas impactam pessoas. E o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele nos mostra que o povo de Tessalônica, essas pessoas foram impactadas com um tipo de notícia, não porque exatamente era uma notícia grave, como esses exemplos que eu dei, mas era uma notícia que foi acompanhada pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo, que os levou a ter convicção de que tudo aquilo que eles ouviram naquele momento era verdade. A boa notícia, né? O evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a cidade de Tessalônica era a capital, né? A Tessalônica era a maior cidade e capital da província da Macedônia. Ela foi a primeira cidade grega que Paulo evangelizou na sua segunda viagem missionária. A estadia de Paulo em Tessalônica aparece lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Paulo, então, quando chegou a Tessalônica, ele fez como de costume, procurou uma sinagoga e ali ele permaneceu durante 3 sábados pregando naquela sinagoga, naquela reunião de judeus e gentios também tementes a Deus. E Paulo ali, ele destacou, né, através da Escritura, as profecias
sobre o Messias, as profecias que falavam sobre o sofrimento de Cristo e também sobre a sua exaltação. E através desse trabalho, a Paulo pôde, então, plantar uma pequena igreja ali em Tessalônica, né? Uma igreja composta de judeus, composta também de gentios, né? Pessoas tementes a Deus, não tinham assumido completamente a religião judaica, mas eles temiam o Deus de Israel. E também era uma igreja composta de mulheres muito importantes. Então essa era a igreja de Tessalônica. Mas todo esse trabalho do apóstolo Paulo não foi sem algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade. A gente, quando lê lá no capítulo 17 de Atos, a gente pode perceber que houve oposição ao ministério de Paulo. Alguns judeus foram opostos à pregação do evangelho, foram hostis a Paulo e seus companheiros, e o anfitrião de Paulo e Silas, chamado Jason, foi então levado, junto com outros crentes, até a presença das autoridades ali da cidade de Tessalônica, e eles foram acusados de serem baderneiros, pessoas que pregavam uma revolução política. Então, Jason e os outros crentes foram acusados de serem baderneiros e revolucionários políticos. A acusação era a seguinte, né? Abre aspas, essas pessoas que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. Eles foram convidados ou recebidos por Jason. Jason os entreteve como convidados, e todos eles estão agindo contra os decretos do imperador, afirmando que Jesus é um outro rei, fecha aspas. Então essa era a acusação que se fazia tanto a Paulo como a todos os outros cristãos. Em outras palavras, os cristãos foram acusados de serem opostos ao Império Romano. Paulo, então, e Silas e Timóteo foram para a cidade de Bereia, eles tiveram que fugir para a cidade de Bereia, e tiveram ali um ministério frutífero, um bom ministério, mas ainda que frutífero foi um ministério curto, porque os mesmos judeus descrentes que perseguiram Paulo e seus companheiros foram atrás deles, né? No caso, lá na cidade de Bereia. E Paulo teve, então, precisou fugir, né? Ele teve que fugir para Atenas, de onde depois enviou Timóteo de volta a Tessalônica para ali incentivar esses irmãos, esses crentes. Enquanto, então, Paulo estava em Corinto, ele se reencontrou com Timóteo, que trouxe boas notícias dos irmãos de Tessalônica. E foi provavelmente, meus irmãos, durante a estadia prolongada de Paulo em Corinto, que ele escreveu lá no ano de 50 depois de Cristo essa carta, a primeira aos Tessalonicenses, né? Então nós vimos aí no versículo 1 que Paulo começa com uma saudação, como de costume ele começa em suas epístolas. Vamos ler aí o versículo de número 1, leiamos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Então veja que Paulo e seus companheiros, Silvano, que é o nome latino de Silas, e Timóteo, ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses. Então ele começa aí com uma saudação. Sabemos que havia judeus na igreja de Tessalônica e também gentios convertidos, mas veja que Paulo ele se dirige à igreja dos Tessalonicenses. A palavra igreja, né, significa assembleia, né? Então ele está falando aqui de uma assembleia, mas não é qualquer tipo de assembleia. Existem vários tipos de reuniões, né, de assembleia. A gente sabe aí que existe assembleia no trabalho, as pessoas se reúnem, né, no trabalho. Existem assembleias de amigos, né, familiares. Existem vários tipos de reuniões. Mas Paulo está falando de uma reunião muito específica, né? É uma assembleia muito específica. Ele distingue a comunidade a qual ele escreve, porque ele fala que essa assembleia ela não está num lugar específico terreno, mas em uma pessoa, em um Deus e em um Senhor,
o Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo. Se você for um leitor atento aí das epístolas de Paulo, você percebe que ele usa por várias vezes essa expressão em Cristo, no Senhor, nele, em Deus. Essa expressão é usada pelo apóstolo Paulo quando ele está destacando a relação pessoal e próxima que nós temos com Deus, com Cristo, né? Uma estreita associação com o Senhor Jesus e com o Pai. A ideia de uma união mística que nós temos com Deus. Então, assim, Paulo pode falar da igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e também no Senhor Jesus Cristo. Assim também como nós somos a igreja de Icaraí, né, digamos assim, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, Silvano, que é Silas, né, e Timóteo, o jovem assistente de Paulo, começam aí desejando graça e paz a vós outros. Graça é uma expressão, uma saudação comum entre os gregos naquela época, e paz era uma saudação comum entre os judeus, o shalom, né? Então, graça e paz. Então, veja que Paulo está se dirigindo a ambos os grupos, judeus e gentios. Ele não, embora ele seja judeu, né, por natureza, de nascimento, ele não se dirige apenas ao seu povo, digamos assim, de nascimento. Ele não ensina um tipo de partidarismo, divisão no meio da igreja, porque ele entende que tanto gregos, tementes a Deus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, como judeus que creram em Cristo, ambos fazem parte agora de um só povo. É a igreja de Deus, a igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos chama a atenção aqui é a longa ação de graças que Paulo dá pela vida dos Tessalonicenses, que começa aí no versículo de número 2. É como se Paulo estivesse expondo o seu coração aí, porque ele fala que quando ele ora, né, ele ora a Deus e se lembra dos Tessalonicenses, ele dá graças a Deus. E aí é interessante que a palavra damos sempre graças, né? Aí o verbo, ele dá a ideia de que é algo habitual na vida de Paulo, algo costumeiro. Sempre que ele dá graças a Deus, ele se lembra dos Tessalonicenses, ele agradece ao Senhor pela vida desses irmãos. E aqui, meus irmãos, veja que se você tem dificuldade de arranjar um motivo para orar a Deus, aqui está um ótimo motivo. Porque quando nós lembramos do que Deus faz na vida dos nossos irmãos, daquilo que Ele realizou na vida dos nossos irmãos, isso é um motivo muito grande de nós agradecermos a Deus. Nós devemos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na vida de outros através da pregação do Evangelho, através da proclamação da boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, meus irmãos, há pessoas que nós conhecemos, né? Que quando nós olhamos para elas, nós vemos marcas tão evidentes de fé, tão evidentes de conversão. Essas pessoas são uma bênção tão grande na nossa vida, como os Tessalonicenses eram para Paulo, que a única coisa que nós devemos fazer quando nós oramos a Deus e nos lembramos desses irmãos é dar graças a Deus pela vida de cada um deles. E quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que tudo aquilo que nossos irmãos são é obra do Senhor. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nossos irmãos são, tudo isso é porque nós somos feitura do Senhor. Nós somos obra do Deus vivo. E é isso que Paulo faz aqui quando ele se lembra dos Tessalonicenses. Era o costume, ou melhor, era o costume do apóstolo Paulo. Mas de que exatamente ele se lembrava? O versículo de número 3 nos mostra aí o que Paulo lembrava. Né? Ele lembrava aí de 3 coisas. Ele fala da obra de fé, que aparece aí como operosidade da vossa fé, né? Da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, esses 3 elementos que aparecem aí no texto, fé, esperança e amor, são muito importantes porque eles fazem parte
de um tripé paulino, digamos assim, é uma tríade de virtudes cristãs que são destacadas pelo apóstolo Paulo. Aqui mesmo em Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele vai falar da couraça da fé, né? A couraça da fé e do amor, e do capacete da salvação. Vocês conhecem também o famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo também fala que nós fomos justificados pela fé, a experiência, né, traz esperança, e depois ele fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja que Paulo dá uma ênfase teológica à fé, à esperança e o amor. Então ele primeiro aí fala que esses irmãos possuem essas três coisas. Eles tinham operosidade da fé, né, abnegação do amor e firmeza da vossa esperança. A operosidade da fé aqui é literalmente obra de fé. A ideia aqui diz respeito a uma fé que se manifesta, né? É uma fé que se manifesta de modo que a própria existência da fé é provada através dessa manifestação, né? É uma demonstração de que a fé é existente, é uma fé prática, é uma obra de fé. Então a primeira característica que nos chama a atenção aqui é que a verdadeira fé não é algo que fica oculto. A verdadeira fé ela não é algo que fica oculta dentro de nós e nem é algo abstrato. Paulo aqui, como um bom judeu, né, ele fala da fé em termos bem práticos. E, meus irmãos, os pregadores da palavra, é isso que eles esperam do seu público, né? Eles esperam que a proclamação do evangelho, a proclamação da palavra, ela tem tal poder que surja no coração uma fé que é prática, não somente uma fé que diz que crê, né, naquela verdade e que concorda com aquilo, mas não muda nada na vida das pessoas. Os pregadores do evangelho, eles querem causar, pela graça de Deus, uma fé prática, uma fé que se manifesta, uma fé evidente. Paulo aqui não fala como essa fé dos Tessalonicenses se manifestou, mas nós podemos deduzir, talvez, né, que ela se manifestou por meio de obra. Né? A nossa fé deve ser uma fé que trabalha, uma fé que exerce uma obra, né, uma boa obra no caso, né? É uma fé que nos leva a servir a Deus e a obedecê-lo. E é claro, meus irmãos, que a obra que nós praticamos não é para nós sermos aceitos diante de Deus. Nada que nós fazemos pode nos levar a ser aceitos diante de Deus. Mas a única coisa que nós fazemos é ter fé. E essa fé ela não nos deixa inertes. Essa fé nos impulsiona para a obra cristã, que também se manifesta por meio de um tipo de amor, que aparece aí na sequência, né? Ele fala aí da abnegação, do amor. Então, a primeira virtude, a fé, a segunda virtude que o apóstolo Paulo fala é o amor, né? Então, a palavra traduzida aqui como abnegação, ela traz a ideia de um trabalho que demanda esforço. Então, por isso que aqui a abnegação do amor é mais bem traduzido como trabalho árduo do amor. A ideia aqui é de um amor que demanda esforço. Paulo está falando de algo como se fosse um esforço físico. Então, um amor que demanda esforço é um amor que nos leva a trabalharmos de modo árduo uns pelos outros. Então, o verdadeiro amor cristão é aquele que se afadiga no trabalho para outros. Esse é o verdadeiro amor cristão, é o amor que serve, é o amor que trabalha em prol do nosso irmão. Meu irmão, minha irmã, esse tem sido o tipo de amor que está no teu coração? Porque falar que ama é muito fácil. A gente fala, né? Que ama, nós amamos uns aos outros. Nós falamos que nós devemos amar uns aos outros.
mas o amor bíblico é um amor prático. Não é um amor teórico, abstrato, sentimental, mas um amor que nos leva a servir uns aos outros. E às vezes o trabalho cristão, né, nós sabemos que nós devemos servir, e às vezes o trabalho cristão nos deixa cansados e isso se torna difícil de executar a obra para a qual Deus nos chamou. E se não for o amor, esse amor que nos leva a nos esforçarmos, a servirmos, a trabalharmos arduamente uns pelos outros, ninguém aguenta, né? Nós rapidamente negligenciaremos a nossa tarefa, o nosso compromisso dentro da família de Deus. E é por isso que o trabalho que demanda esforço precisa estar associado com o amor cristão que exerce um trabalho árduo, um esforço físico. O amor que põe a mão na massa, o amor que se envolve na obra da igreja, trabalhando arduamente no serviço de uns para com os outros. Então é esse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Essa é a segunda virtude. E para fechar esse tripé aí, Paulo fala da esperança. Então veja, no final aí, ele fala da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A firmeza da esperança aqui pode ser traduzido literalmente como perseverança da esperança. E, meus irmãos, os Tessalonicenses, eles tinham que ter esse tipo de esperança, né, perseverante, porque eles passaram por muitas aflições. A gente falou no início, né, que Paulo e seus companheiros receberam uma certa hostilidade dos judeus incrédulos lá em Tessalônica, e isso também atrapalhou a fé dos tessalonicenses, foi um obstáculo para eles. Sem esse tipo de esperança perseverante, não haveria como os cristãos de Tessalônica perseverarem na fé. Muito provavelmente essa ideia aqui de esperança tem a ver com a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo ele fala aí no versículo 10, né, que eles aguardavam dos céus o Filho de Deus, o Filho ressurreto de Deus. Então é esse tipo de esperança que o cristão deve ter. Uma esperança associada ao retorno do Senhor Jesus Cristo e é uma esperança perseverante. Porque é através dessa esperança que persevera que nós perseveraremos na vida cristã. Então essa é a tríade de virtudes que todo cristão deve ter, né? Em menor grau ou em maior grau, né? Mas essas virtudes, elas existem no coração de todo crente. E veja no versículo 4 que o versículo 4, ele começa com reconhecendo, né? Mas a ideia aí é de a causa, tá? Por causa disso, nós temos reconhecido a eleição de vocês. Então, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. E versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, a causa, melhor dizendo, para dar graças é que Paulo reconhece a eleição dos Tessalonicenses. E é muito significativo aqui a junção entre amor e eleição. Veja que ele fala aí, irmãos amados de Deus. Ele está falando que os Tessalonicenses são amados. Os crentes são amados por Deus. Mas eles também são eleitos. Então veja que ele junta amor e eleição numa mesma sentença. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala de eleição, não tem a ver eleição, né? Na Bíblia não tem a ver com Deus escolher pessoas para irem para o céu. É claro que o crente ele vai para o céu quando ele morre, né? Mas a eleição primariamente não tem esse sentido. Mas denota, né? Tem a ver com Deus escolher pessoas para serem introduzidas na família de Abraão. Ser amado de Deus e ser eleito por Deus era algo que os judeus consideravam que só eles experimentavam. Lembra lá do Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, quando Moisés ele diz o seguinte: não vos teve o Senhor afeição?
nem vos escolheu, porque vocês eram o maior de todos os povos, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para cumprir o juramento que fizera a vossos pais, ele vos tirou como um poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do rei, do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja, o Senhor não teve afeição por vocês, nem vos escolheu, porque vocês eram o maior de todos os povos, mas vocês eram o menor. Então veja que Moisés ele junta afeição, amor de Deus e eleição numa mesma sentença, que era algo designado para o povo de Israel, para o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas agora, quando Paulo ele fala aqui que os tessalonicenses são amados por Deus e eles foram eleitos pelo Senhor, ele reconhece que eles foram eleitos por Deus, ele está dizendo que eles fazem parte da família que Deus prometeu a Abraão. É isso que Paulo fala aqui. Às vezes, meus irmãos, isso aqui é interessante porque às vezes nós medimos o amor de Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós queremos algo, nós desejamos algo e às vezes aquilo que nós desejamos não acontece. E aí, a partir desse momento, nós começamos a questionar a veracidade do amor divino, do amor de Deus por nós. Será que Deus me ama de verdade? Eu tenho esperado isso e isso da parte do Senhor, tenho orado a Ele, mas Ele não me atende. Esse é o nosso pensamento. E aí nós começamos a questionar mais e mais o amor de Deus, o amor divino por nós. Mas uma das maiores provas de que Deus nos ama é o fato de que Ele nos elegeu para fazermos parte de uma família, da família multiétnica de Deus, da família que Ele prometeu ao patriarca Abraão. O amor de Deus é do tipo que nos escolhe, nos separa do mundo e nos introduz na sua família, para que debaixo da bênção de Deus nós sejamos então herdeiros daquilo que Ele prometeu aos patriarcas, das bênçãos que Ele prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó. Só o fato de nós fazermos parte dessa família prova de que Deus nos ama, é prova do amor de Deus por nós. É por isso que nós não precisamos questionar o amor de Deus quando nós queremos algo e algo não acontece. Ele nos chamou para fazermos parte da sua família. Ele nos chamou para sermos os seus herdeiros. Esse é o grande amor de Deus por nós. Ele nos elegeu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que Paulo pôde dizer, então, temos reconhecido, meus irmãos amados, por Deus a eleição de vocês? A resposta aparece no versículo 5. Vamos ler todos juntos aí o versículo 5? Leiamos. Porque o nosso evangelho não chegou até nós, não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então veja que a resposta aqui, o motivo pelo qual, a explicação pelo qual Paulo reconhece a eleição dos Tessalonicenses é porque o evangelho, nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Ou seja, não pensa que vocês foram convencidos pela pregação do evangelho por causa de retórica minha. Não foi por causa de palavra minha. Claro que teve palavra, eu preguei. Vocês ouviram a pregação do evangelho, mas não foi por causa de retórica, não foi porque eu falei bonito, porque eu falei bem, usei ali técnicas de retórica para vocês serem convencidos, mas vocês foram convencidos e agora são convictos de que a palavra de Deus é verdade, que a boa notícia em Jesus Cristo é verdade, porque o poder de Deus energizou vocês, o poder de Deus alcançou vocês, o Espírito Santo trabalhou em vocês. Então, essa é a explicação. Porque ninguém começa a crer no Evangelho somente por técnica, por retórica, por métodos de fala, porque não é isso que faz ressurgir o homem que está espiritualmente morto, mas é o poder de Deus, é somente o poder de Deus que pode
causar esse tipo de atitude no homem. É o único que pode, o poder de Deus é a única coisa que pode causar fé no coração do ser humano. E veja que o versículo 6 a 7 nos mostra aí que os tessalonicenses se tornaram, eles foram de imitadores a pessoas que são dignas de serem imitadas. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, ele lembra aqui, Paulo lembra que os tessalonicenses foram imitadores dele e também do Senhor, porque eles passaram por tribulações. Jesus Cristo passou por tribulações. O apóstolo Paulo e seus companheiros passaram por tribulações. Mas veja, e os tessalonicenses também. Então eles se tornaram imitadores, porque eles creram no meio daquilo. E Paulo sabe que a fé deles é verdadeira, porque eles passaram por aquela tribulação, mas com alegria. Com alegria do Espírito. É claro, meus irmãos, que não é sempre que alguém recebe a palavra de Deus com alegria, que necessariamente aquilo ali significa que a pessoa tem uma fé genuína e verdadeira. O nosso Senhor Jesus, ele fala na parábola do semeador de pessoas que recebem a palavra com alegria, a semente que cai na terra, mas entre espinhos, né? Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas aí vem a tribulação, vem os desafios, os obstáculos por causa do evangelho, e aí a palavra é sufocada. Então, não é porque a pessoa recebeu lá alegremente a palavra de Deus, ficou muito alegre com o evangelho, que necessariamente ela tem uma fé verdadeira e genuína. Mas veja que o que é interessante aqui, que o apóstolo Paulo destaca, e que o fazia a não duvidar da verdadeira fé, né, da genuinidade da fé dos tessalonicenses, e de que ela de fato era duradoura, é porque o contexto em que eles ficaram alegres era exatamente de tribulação. Eles receberam a palavra, foram atribulados, mas receberam a palavra com alegria. Então, quando alguém aceita o evangelho com alegria, em um ambiente hostil, isso não pode ser outra coisa, meu irmão, senão o poder de Deus trabalhando nessa pessoa. Então é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. É por isso que ele era tão convicto da fé dos tessalonicenses. Eles receberam a palavra com alegria, mas em meio a muita tribulação, a muito sofrimento. Isso é algo sobrenatural, só pode ser feito pelo poder de Deus, porque ninguém sofre com alegria, ninguém em sã consciência sofre com alegria, né? Só o poder de Deus que faz isso. É só o poder de Deus que pode fazer isso, causar isso no homem. É o que acontece aqui com os irmãos de Tessalônica. E por isso, os irmãos de Tessalônica foram modelos para outras pessoas. Então veja que eles foram de imitadores, eles imitaram, por passarem por tribulações, eles imitaram Paulo, seus companheiros, também o Senhor Jesus, e eles foram de imitadores a dignos de serem imitados, porque eles se tornaram modelos, exemplos para outros irmãos do mundo. E meus irmãos, versículo 8 a 10 nos fala aí da repercussão da fé dos tessalonicenses. Vamos ler aí do versículo 8 a 10. Leiamos. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando-os convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então veja, meus irmãos, isso é muito importante aqui, que o apóstolo Paulo ele começa essa saudação que faz aos tessalonicenses, falando que essa igreja é jóia. Claro que os irmãos de Tessalônica pecavam, né?
Olhando aqui, parece até que era tudo perfeito. Mas Paulo está destacando as virtudes daqueles irmãos. Ele está mostrando que, de fato, eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo, e a fé daqueles irmãos repercutiu por todo o mundo, de modo que outras pessoas começaram até mesmo a falar dos Tessalonicenses. É muito importante isso aqui, porque o versículo 8 nos mostra essa ideia, né? E no mundo antigo, os viajantes, eles costumavam, né, levar notícias para outros lugares. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Então, uma das maneiras como notícias chegavam a outras pessoas era por meio de informação que outros levavam, né? A pessoa saía aqui, ouvia uma notícia aqui, viajava para outro lugar, ela levava aquela notícia. E, muito provavelmente, a notícia de que os irmãos de Tessalônica eram irmãos crentes de verdade, né? A fé deles repercutiu desse modo, né? Viajantes levaram a notícia desses irmãos para outros lugares, né? Então, é interessante isso aqui, porque nós devemos viver o evangelho de tal forma, né? De tal forma que, quando notícias a nosso respeito repercutem para outros lugares, tem que ser notícias desse tipo. Sobre a nossa fé, sobre o nosso amor, sobre a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo, sobre a nossa eleição sendo confirmada pelo nosso modo de viver, sobre a nossa alegria em meio ao sofrimento por causa do Evangelho. Então, se falarem da gente, se notícias a nosso respeito surgirem, forem levadas para outros lugares, a notícia deve ser dessa natureza. Porque é dessa maneira que nós nos tornamos modelos, exemplos para outros irmãos que são edificados pela nossa maneira de viver. E é isso que nós vemos aqui na vida dos irmãos de Tessalônica. Mas o que se comentava sobre esses irmãos especificamente? Há um comentário que se fazia, né, que aparece aí no versículo de número 9 e 10. Eles haviam deixado os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar, versículo 10, dos céus, o seu Filho Jesus, o Filho ressurreto de Deus. A mensagem do Evangelho, a boa notícia de Deus, ela nos chama para a adoração ao Deus verdadeiro e não aos ídolos. Então é isso que acontece aqui. Paulo, quando ele pregava, ele chamava as pessoas à conversão, e foi isso que os tessalonicenses ouviram, mas era uma conversão que deveria ser o seguinte: abandonar os ídolos para servir o Deus vivo. Então esse é o tipo de conversão cristã. Quando nós ouvimos a boa notícia de Deus, o Evangelho nos chama à verdadeira adoração para nós servirmos ao Deus vivo e abandonarmos os ídolos. Isso na época, pelo menos na época aqui de Paulo, era um absurdo. Abandonar ídolos era um absurdo. Um autor ele comparou isso até mesmo com o abandono de automóveis e telefones e computadores na nossa época, porque são coisas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Todo mundo usa telefone todos os dias, né? Automóveis, computadores, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E os ídolos também faziam parte do cotidiano do povo da época. Na época de Paulo, meus irmãos, havia ídolos gregos e romanos por todas as partes. E as pessoas serviam aquelas imagens, aqueles falsos deuses, aqueles ídolos. Os deuses pagãos estavam por toda parte. Gregos e romanos tinham divindades para cada aspecto da vida: semeadura, colheita, o vento e a chuva, os vulcões e os rios, o nascimento e a morte. Além disso, havia uma divindade recente, que recentemente tinha começado a ser adorada naquela época. Quando Augusto se tornou imperador de Roma, ele declarou que o seu próprio pai, Júlio César, era um deus. E por isso, se o pai dele era um deus, Augusto era o quê? Filho de Deus. O imperador Tibério declarou a mesma coisa, fez a mesma declaração. E logo as pessoas do Mediterrâneo Oriental começaram então a adorar os imperadores. Era o tipo de idolatria que existia
na época, esse tipo de idolatria que os tessalonicenses abandonaram. Eles abandonaram ídolos, bem como o falso Filho de Deus, na pessoa do imperador, para servir o Deus vivo e verdadeiro e para esperar dos céus o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E o tipo de atitude que aparece aqui no versículo 9, de se converter, né, como aparece aí a palavra, vos converterdes a Deus, é literalmente se voltar. A imagem é como se alguém estivesse indo numa direção, num caminho, e fizesse uma meia volta, né, retornasse. Conversão é literalmente isso, é retornar de uma direção para um lugar oposto, para uma direção oposta. E é isso que acontece conosco quando Deus opera em nós, e nós temos, a partir de então, convicção sobre a verdade do Evangelho. É a convicção que nos leva a esperar Jesus Cristo, a esperar o Filho de Deus, como aparece no versículo de número 10, quando nós olhamos para Deus, para o que Deus fez em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, nós descobrimos que há uma esperança real, há uma esperança evidente e verdadeira. E isso não tem a ver, esse tipo de esperança, meu irmão e minha irmã, não tem a ver com expectativa apenas. Expectativa todo mundo tem, né? As pessoas têm expectativa sobre várias coisas da vida. A gente tem expectativa de que a nossa vida financeira vai melhorar, a gente tem expectativa de que a nossa família, né, quando nós constituímos uma família, ela vai ser uma família abençoada, uma família boa. Nós temos expectativa sobre várias coisas da vida, mas essa esperança cristã não é expectativa desse tipo, mas o caminho da esperança cristã para o qual nos voltamos é uma esperança concreta. Uma esperança concreta porque ela diz respeito a uma pessoa. Nós esperamos por uma pessoa que é Jesus Cristo. Essa é a verdadeira esperança cristã. Nós aguardamos o Filho de Deus ressurreto a descer dos céus, aquele que nos livra da ira vindoura. Esse é o tipo de esperança que você tem? A esperança, a expectativa, melhor dizendo, mundana, é passageira, é frustrante, não é algo concreto nem verdadeiro. Se a nossa maior expectativa ou esperança for terrena, obviamente ela será frustrada. Mas a verdadeira esperança, a esperança que não frustra, que não será frustrada, a esperança verdadeira, de que Deus descerá, que Jesus descerá dos céus e nos livrará da ira vindoura. Essa esperança não será frustrada porque ela é concreta, está baseada no Filho ressurreto de Deus, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos. Deus, ele nos chama hoje a termos esse tipo de esperança e que essa esperança seja a maior esperança das nossas vidas, do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.